Bom dia, pessoal. A atividade de vocês hoje vai ser no livro, da página 56 até a página 58. Página 56, 57 e 58, ok? Apenas essas. Na página 56 tem esse texto para vocês lerem. Eu vou ler aqui, mas eu quero que releiam, tá certo? Que diz assim: Pré-história brasileira. Muitos estudos arqueológicos vêm sendo realizados no Brasil, com demarcação e análise de sítios arqueológicos, com levantamento de hipóteses sobre a habitação do nosso continente e sobre o modo de vida dos primeiros habitantes. Na arqueologia, uma nova descoberta pode confirmar, modificar ou contradizer uma conclusão anterior. Os vestígios estão espalhados sem identificação e muitos outros estão submersos, o que dificulta as análises e o avanço dos estudos. Entretanto, já se pode afirmar que os povos que habitaram o continente americano migravam de outras regiões do planeta, possivelmente entre 40 mil e 15 mil anos atrás. Essa migração ocorreu pela baixa do nível dos mares, o que possibilitou os Homo sapiens, que eram caçadores e coletores e nômades, atravessar alguns trechos antes submersos em busca de alimento e proteção. Nessa travessia, chegaram às terras que hoje são chamadas da América. Posteriormente, foram também agricultores e ceramistas, segundo o professor André Proulx, um arqueólogo francês que trabalha no Brasil. Há muitos mitos equivocados que são difundidos sobre a pré-história brasileira. É errado, por exemplo, pensar que os seres humanos convivem com dinossauros. Eles não conviveram. Como o território que corresponde ao atual Brasil se situa numa zona tropical de clima quente e úmido, embora naquela época a temperatura estivesse sexto mais baixa do que a atual, isso permite que os seres humanos naquele período criassem abrigos a céu aberto. Alguns dos animais mais comuns encontrados nesse período são os mastodontes, toxodontes e camelídeos. Aí temos aí, dois fósseis do toxodonte, exposto no Museu de História Natural de Ingá, na Paraíba, em 2015. Continuando o texto embaixo, diz assim: os estudos arqueológicos no Brasil se intensificaram no século XX e continuaram em pleno desenvolvimento. A partir deles, podemos ampliar os horizontes sobre as formas de viver em períodos muito antigos, há milhares e milhares de anos, passando pela fase que aconteceu a chegada dos europeus à América em 1500. Esses estudos permitem fazer comparações com as formas de viver dos povos indígenas atuais e constituem formas importantes para a compreensão desses povos e da população brasileira. Temos outro museu aí, E temos aí dizendo que é, do ladinho, esqueleto do mastodonte e mamute ao fundo. Museu Americano de História Natural, em Nova York. Essa imagem foi tirada em 2011. Aí embaixo tem falando sobre o capítulo anterior, A gente não viu o capítulo inteiro, mas na outra página vai ter os pontos que aconteceram no capítulo anterior. Vocês passam a página para 58 e vamos ler lá. Nos pontos aí em cima diz assim, o aparecimento de espécie Homo sapiens, que teve no capítulo, O processo de sedentarização humana, quando os seres humanos deixam de ser nômades, no caso eles param de viajar e começam a procurar locais para viver. Aí o outro ponto diz assim, o desenvolvimento do cultivo de plantas e vegetais, ou seja, o início do processo de agricultura. E o último ponto que diz aí foi o processo de criação e aperfeiçoamento da escrita, Aí temos, olha, observa abaixo a subdivisão da chamada pré-história. Temos todos aí os períodos pré-históricos, não é isso? Aí quais são? O primeiro é o Eolítico, que aconteceu há 1 milhão
de anos atrás. Tivemos depois o Paleolítico, né? Idade da Pedra Lascada. Aí o Paleolítico Inferior, de 500 mil anos a 300 mil anos antes de Cristo. E o Paleolítico Superior, de 300 mil anos a 20 mil anos antes de Cristo. Depois tivemos o período pré-histórico da Mesolítico, que foi do período de 20 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo, Idade da Pedra Intermediária. E o último aí, que tem falando na tabela, é o Neolítico, que foi de 10 mil anos a 6 mil anos antes de Cristo, Idade da Pedra Polida. Depois que vocês lerem tudo isso, tem aí debaixo da tabela, né, falando assim: os homens passaram a domesticar os animais e fazer agricultura entre 4 mil a 120 mil anos antes de Cristo, Idade dos Metais. Ok, pessoal? Temos aí duas questões para vocês responderem. A primeira diz assim: que alimentos você conhece que estão relacionados aos períodos pré-históricos? Essa é a resposta pessoal. Você vai colocar o que você pensar aí, tá certo? Você vai ler a questão e vai colocar o que você achar. E a questão 2, quanto tempo durou o período neolítico? Vocês vão procurar lá na tabela o período neolítico e é uma continha de subtração, tá certo? Olha, eu vou pegar aqui qualquer um para mostrar a vocês. Olha, o período mesolítico foi de 20 mil anos a 10 mil anos, né? Então, a continha de menos é 20 mil menos 10 mil. Qual o valor? 10 mil, né? Então, o período mesolítico corresponde a 10 mil anos. Entenderam? Aí, a questão 2 está perguntando qual o período que durou o período neolítico. Vocês vão fazer a continha de subtração do período neolítico, ok? Só são essas duas questões. Depois que responderem, tire foto, mande foto para mim, preciso ver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem. Um bom dia!